Um avião prestes a decolar na pista é forçado a retornar urgentemente ao portão. O presidente regional da companhia aérea corre pessoalmente e se curva profundamente em desculpas diante de uma jovem. O traje que a jovem vestia era um deslumbrante vestido de festa brasileiro, como um vezes vestido de gala temático ou uma roupa de carnaval estilizada, mas com a elegância de um traje formal adaptado, feito com as cores vibrantes da bandeira e adornos que remetem à cultura amazônica ou ao samba, o que realmente aconteceu. Esta história inacreditável começa 1 hora antes no Aeroporto Internacional de Miami. Meu nome é Maiara, 23 anos, nascida e criada no Rio de Janeiro. Naquele momento, eu caminhava pela área de embarque do aeroporto, com sentimentos mistos, preparando-me para o meu voo para Nova York. Seria mentira dizer que não estava nervosa. Minhas palmas estavam suando. Esta viagem era crucial. Acabei de concluir meu estágio nos Estados Unidos e estava indo para Nova York para uma entrevista de emprego que poderia mudar minha vida. Hoje, escolhi usar um traje formal que lembrava a grandiosidade das festas do meu país, especialmente um vestido deslumbrante inspirado no carnaval, que minha mãe havia feito especialmente para mim. Antes de sair de casa, hesitei muito. Usar algo tão chamativo no avião seria demais? Atrairia olhares estranhos? Mas, finalmente, decidi usá-lo. Porque minha mãe sempre dizia: minha filha, esta roupa é a joia da nossa família. Quando você a veste, você representa a elegância e a paixão do povo brasileiro. Este traje de seda e detalhes em ouro, com um tecido que lembrava as penas de uma ave exuberante da Amazônia, foi feito com materiais que minha mãe havia guardado com carinho, comprados em viagens pelo Brasil. O corte era elegante, acentuando minhas curvas de forma graciosa. O adorno de cabeça, leve e delicado, complementava o conjunto de joias banhadas a ouro, cada peça trabalhada com dedicação pela minha mãe. O comprimento do vestido era modesto o suficiente para manter a beleza tradicional, mas também realçava a confiança da mulher moderna. Enquanto caminhava, mandei uma mensagem para minha melhor amiga no Rio. Cheguei ao aeroporto. Estou morrendo de nervosismo. Vestida assim, parece que estou indo para o sambódromo. Me deseje sorte. Ela respondeu imediatamente: você deve estar a mais linda. Manda fotos, amiga. Força aí. Recebendo o encorajamento, meu humor melhorou um pouco. Lembrei-me da noite anterior, enquanto arrumava minha mala no dormitório. Minhas colegas de quarto disseram que eu ficava incrivelmente bonita com aquele traje. Maiara, você parece uma musa saída de um quadro de Di Cavalcanti, elas elogiaram. Caminhando com meu traje pelo aeroporto nos Etauá, senti olhares curiosos, admiração e talvez alguma desconfiança. Tentei manter a cabeça erguida, mas era inegável o nervosismo. Nos últimos anos na América, eu me acostumei a usar jeans e camisetas confortáveis. Ao passar por um pequeno restaurante brasileiro, não pude evitar parar ao ver a placa familiar de feijoada. Um sentimento de saudade me invadiu. A feijoada brasileira é a melhor. Pensei comigo mesma, quando voltar ao Rio, preciso comer feijoada na Lapa. Segurei minha passagem de primeira classe com força, mas minha aparência era a de uma estudante de intercâmbio brasileira comum. Além de uma pequena mala de rodinhas e uma bolsa de mão com doces brasileiros, não levava mais bagagem. Na bolsa também havia um pequeno medalhão de São Jorge que meu pai havia me dado. Ele disse que me traria sorte. Ao passar pela área duty free, parei em frente a uma grande vitrine. Meu reflexo no espelho me deixou um pouco ansiosa, mas também orgulhosa. A elegância do meu traje contrastava com a modernidade do aeroporto, criando uma diferença mágica, mas não desagradável. Mãe, espero não te decepcionar hoje, rezei silenciosamente. As pessoas circulavam agitadas no aeroporto, turistas de várias nações. Notei alguns turistas brasileiros acenando com um olhar de compreensão ao me verem. Uma senhora mais velha se aproximou e me elogiou. Minha jovem, seu traje é maravilhoso. Obrigada, senhora, respondi timidamente. Minha mãe o fez. Não é à toa que é tão bonito e estiloso. Dá para ver que é feito sob medida. No caminho para o portão de embarque, relembrei meus anos de estudo nos Estados Unidos. Desde a estranheza inicial ao me adaptar a uma cultura diferente até a posterior integração,
Cada passo me fez amar ainda mais minhas raízes culturais. Lembro-me da primeira vez que um colega americano me perguntou onde ficava o Brasil. Eu nem sabia como explicar. Agora eu poderia falar com orgulho sobre a culinária, as paisagens e a cultura brasileira. A imagem da minha mãe me ensinando a vestir o traje voltou à mente. Ela disse: Maiara, esta roupa não é apenas tecido, é uma atitude. A mulher que a veste deve ter um andar gracioso, um espírito gentil e uma vontade firme. Lembre-se, a verdadeira beleza vem da graça interior e da riqueza cultural. Na época, eu não entendia completamente, mas agora percebia que ela estava me ensinando princípios de vida. Respirei fundo e ajeitei a saia do vestido. Hoje, preciso exibir graça. Me incentivei. Não vou deixar o povo brasileiro passar vergonha. Olhei para o meu bilhete, American Airlines, voo 168, portão GBA. Este era um ponto de virada na minha vida. A oportunidade de trabalhar em Nova York me esperava e eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Meus passos em direção ao portão 28 tornaram-se mais leves. A cauda do vestido balançava suavemente ao ritmo dos meus passos, como se contasse uma história de tradição e modernidade, Oriente e Ocidente. E eu era a personagem principal dessa história. Após passar pela segurança sem problemas, cheguei ao portão 28. Ainda faltavam 30 minutos para o embarque. Encontrei um lugar e me sentei. Enquanto esperava, enviei uma mensagem para minha família avisando que estava segura. Minha mãe respondeu rapidamente: Maiara, não se esqueça de mandar uma foto depois de entrar no avião. Minha filha com o meu traje é a mais linda com certeza. Meu pai também mandou: filha, força, estou orgulhoso de você. Não se esqueça de comer pizza nova-iorquina de verdade depois da entrevista. Vendo o carinho da família, meus olhos marejaram. Lembrei-me de quando saí do Rio, toda a família me levou ao Galeão. Minha mãe segurou minha mão e disse: Maiara, leve nossas bênçãos com você. Você terá sucesso. Os passageiros ao redor chegavam, a maioria ocidentais, em trajes de negócios. Notei 2 ou 3 me olhando com curiosidade. Um casal de americanos mais velhos cochichava sobre a elegância do meu traje. Absolutamente lindo, disse a esposa ao marido. Trajes étnicos como este são tão especiais. Ao ouvir os elogios, um calor preencheu meu coração. A ansiedade inicial havia diminuído muito. O anúncio de embarque soou. Comecei a formar fila. Como passageira da primeira classe, pude embarcar mais cedo. Quando entreguei meu bilhete ao funcionário em terra, ele sorriu amigavelmente e disse: seu traje é magnífico. Obrigada, respondi, envergonhada, minhas bochechas ligeiramente coradas. Ao entrar na cabine, fiquei maravilhada com o luxo da primeira classe. Assentos macios, luz suave e as saudações calorosas das comissárias. Fiquei feliz que a empresa havia feito o upgrade da minha passagem. Era a primeira vez que eu via um assento tão suntuoso. Depois de encontrar meu assento, Treza, uma poltrona na janela, ajeitei cuidadosamente a cauda do vestido, temendo amassá-lo. A imagem do traje ficou ainda mais graciosa em contraste com o couro do assento. A combinação do dourado e do brilho prateado sob a luz suave da cabine era fascinante. Peguei um livro da minha bolsa. Pensando em ler durante o voo, era um livro sobre etiqueta de negócios internacional, perfeito para me preparar para a entrevista. Mas, honestamente, eu estava muito nervosa para conseguir ler uma única palavra. Minha mente estava presa em como eu me apresentaria na entrevista. Os outros passageiros da primeira classe foram ocupando seus lugares. Notei um cavalheiro elegante com cerca de 40 anos, alto, vestindo um terno escuro bem cortado, sentado à minha frente. Quando ele olhou para mim, acenou amigavelmente e com respeito. Respondi educadamente, mas ainda um pouco ansiosa. Atrás de mim, uma mulher de meia idade parecia uma empresária em viagem de negócios. E havia outros passageiros que pareciam estar viajando a lazer. Todos se preparavam silenciosamente para a partida. A tripulação começou a demonstração de segurança. Notei uma comissária chamada Sarah Mitchell. Sarah parecia ter mais de 30 anos, era alta e tinha um sorriso amigável. Quando ela passou por mim, nossos olhares se cruzaram por um instante. Ela acenou com a cabeça. O avião começou a taxiar, preparando-se para a decolagem. Agarrei os braços do assento.
olhando pela janela. A paisagem noturna de Miami se estendia abaixo de mim. Milhões de luzes, como diamantes espalhados pelo chão, lindas e românticas como a vista noturna do Rio, mas em uma escala maior. Senhoras e senhores, bem-vindos ao voo 168 da American Airlines. Estamos prestes a partir para Nova York. O tempo de voo estimado é de aproximadamente 5 horas e 40 minutos. O tempo está bom e esperamos que tenham um voo confortável. A voz do comandante ecoou pelo sistema de som. Fechei os olhos e respirei fundo. Minhas palmas ainda estavam úmidas e meu coração batia acelerado. Esta viagem não era apenas um deslocamento geográfico, mas um momento decisivo. Da costa leste à costa oeste, da condição de estudante a de profissional, uma nova cidade, toda mudança me enchia de expectativa e medo. O avião começou a acelerar, o som dos motores aumentando. Senti meu corpo pressionado contra o encosto. Era o momento final antes da decolagem. Olhando pela janela, vi as luzes no solo começarem a se mover em pontos brilhantes. Mãe, estou quase voando, sussurrei em meu coração. Então, deixamos o solo. A paisagem de Miami diminuía sob meus pés, até se tornar um mar de luzes cintilantes. Quando o avião atravessou as nuvens e entrou no silêncio da noite, senti-me profundamente emocionada. As comissárias começaram a servir as bebidas. Sarah Mitchell empurrou o carrinho de bebidas até nós. Seu sorriso permanecia amigável e seus movimentos profissionais. Quando ela parou à minha frente, eu me preparei para pedir. Olá, disse ela. O que a senhora gostaria de beber? Sim, por favor, um suco de caju. Respondi calmamente, tentando soar natural. Suco de caju, certo. Obrigada, senhora. Nessa troca aparentemente normal, notei uma sutil mudança no olhar de Sarah. Seu olhar se moveu do meu rosto para meu traje e parou nele por mais tempo do que o necessário. Vi suas sobrancelhas franzirem levemente, como se estivesse pensando em algo, mas ela rapidamente retomou seu sorriso profissional e seguiu servindo os outros passageiros. Levantei meu copo, tomei um gole, saboreando o doce sabor do suco. Pela janela, o céu estrelado brilhava maravilhosamente, como o céu noturno visto do topo do prédio mais alto do Rio. Naquele momento de silêncio, eu não sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria completamente a natureza desta viagem. Eu ainda folheava o livro, mas na verdade não estava lendo. Minha cabeça estava ocupada ensaiando possíveis perguntas da entrevista. O traje me obrigava a manter uma postura sentada graciosa, mas honestamente eu não estava acostumada a me vestir tão formalmente. Geralmente, nos Estezoá, eu me vestia de forma casual. Hoje, vestida tão seriamente, eu sentia um leve nervosismo. O tempo passou em silêncio, imersa em fantasias sobre o futuro, sem saber que um teste estava prestes a começar. Cerca de 30 minutos depois, notei Sarah Mitchell se aproximando de mim novamente, mas desta vez sua expressão era completamente diferente da anterior. O sorriso amigável havia desaparecido, substituído por uma carranca profissional forçada, com uma emoção que eu não conseguia definir em seus olhos. Ela parou à minha frente, braços cruzados, e eu levantei a cabeça, meu coração batendo mais rápido. Uma má premonição surgiu. Com licença por incomodá-la, a voz de Sarah era educada, mas estranhamente fria. Sobre o seu traje, eu gostaria de conversar um pouco. Eu não entendi imediatamente. Meu instinto me fez olhar para baixo, verificando meu vestido. Estava intacto, sem problemas. Levantei a cabeça, olhando para ela com confusão. Há algo de errado com o meu traje, senhorita? Sarah pigarreou. Sua expressão ficou mais séria. Eu podia sentir que ela estava tentando manter um tom profissional, mas havia algo pouco amigável em seu olhar. O traje étnico que você está vestindo pode estar causando desconforto a outros passageiros. E com essa cauda longa e solta, em caso de emergência, pode atrapalhar a evacuação. Eu quase não pude acreditar no que acabara de ouvir. Uma onda de raiva subiu direto para o meu cérebro, minhas bochechas ficaram quentes e minhas mãos começaram a tremer levemente. Tentei controlar minha voz. Com licença, você está falando do meu traje tradicional brasileiro? Sim.
A voz de Sara ficou mais rígida, seu olhar condescendente. Eu sugiro que você considere mudar para a classe econômica. Este ambiente pode não ser o mais adequado para este tipo de vestimenta. Essa frase foi um raio. Senti o mundo girar. Meus ouvidos zumbiam. Isso era discriminação? Eu morava nos restaurantes há anos e nunca havia encontrado um preconceito cultural tão flagrante. Senti-me simultaneamente zangada, magoada e profundamente ferida. Mas a voz da minha mãe ecoou em meus ouvidos. Maiara, quando houver um problema, não entre em pânico. Mantenha calma e exija seus direitos. Respirei fundo, tentando manter minha voz neutra. Com licença, violei alguma regra? Eu tenho uma passagem válida para a primeira classe e meu traje é completamente apropriado e respeitoso. Os passageiros ao redor começaram a notar nossa conversa. Senti olhares curiosos, solidários e confusos sobre nós. Minhas bochechas estavam mais quentes, mas eu sabia que não podia recuar. Sara pareceu perceber que havia atraído atenção, mas não recuou. Em vez disso, reforçou sua posição. Sua voz subiu um pouco. Isso é para o conforto de todos os passageiros, ela disse. Trajes como o seu não são muito adequados na primeira classe. Para ser honesta, outros passageiros já nos fizeram reclamações sobre isso. Olhei ao redor, mas não vi ninguém demonstrando desconforto. Pelo contrário, a maioria estava olhando para nós com estranheza. A raiva começou a borbulhar em mim. Com licença, quais passageiros fizeram reclamações? Posso falar diretamente com eles? Perguntei com desconfiança. Sara claramente hesitou em responder. Seu olhar vacilou. Eu não posso revelar quem são, mas realmente há passageiros desconfortáveis. Percebi que ela estava mentindo. Isso me irritou ainda mais e me deu mais coragem. Este traje foi feito pela minha mãe. Ele representa minha herança cultural e é parte de quem eu sou. Eu não acho que usar meu traje nacional seja inadequado. A paciência de Sara começou a se esgotar. Ela claramente não esperava que eu fosse tão firme. Inicialmente, ela pensou que eu cooperaria docilmente. Afinal, a sugestão era que eu mudasse para a econômica. Se você continuar inflexível, talvez eu precise chamar um supervisor. O cavalheiro elegante à minha frente começou a franzir a testa. Eu havia notado que ele observava nossa conversa há algum tempo. Seu olhar mostrava clara desaprovação. Alguns outros passageiros trocaram olhares, parecendo confusos com a situação. Uma senhora americana mais velha até cochichou para o marido. Que vestido lindo, que problema pode haver? Senti o apoio dos outros passageiros. Isso me deu muita coragem. Então, por favor, chame seu supervisor, eu disse. Eu quero uma explicação oficial. E eu gostaria de saber se a sua empresa tem alguma regulamentação que proíba passageiros de usarem trajes nacionais na primeira classe. Minha voz ainda tremia um pouco, mas meu tom havia endurecido. A raiva e a mágoa se misturavam, mas eu sabia que não podia deixar as emoções me dominarem. Minha mãe costumava dizer que uma mulher verdadeiramente educada deve manter sua dignidade em todas as situações. Sara parecia surpresa. Ela claramente esperava minha cooperação silenciosa. Sua expressão revelava uma leve irritação. Tudo bem, vou chamar o gerente, Mike Thompson, mas aviso que será para seu próprio bem. Ela se virou e foi embora, deixando-me sozinha no assento. Apertei os nós dos dedos até ficarem brancos. Meu coração batia como se estivesse em uma corrida, mas me forcei a manter uma expressão calma. Os passageiros começaram a sussurrar. O cavalheiro elegante acenou com a cabeça, seu olhar expressando simpatia. A senhora mais velha balançou a cabeça, parecendo não entender o que havia acontecido. Ajeitei a cauda do meu vestido novamente, garantindo que minha postura permanecesse graciosa. Lembrei-me das palavras da minha mãe antes de eu sair de casa. Maiara, ao vestir este traje, você carrega a identidade da mulher brasileira. Você deve mostrar a eles nossa graça. O que quer que aconteça a seguir, não permitirei que ninguém pisoteie meu valor. Este vestido não é apenas roupa. Ele carrega meu orgulho cultural, o amor da minha mãe e a tradição graciosa de inúmeras mulheres brasileiras. Respirei fundo, pronta para o desafio.
Embora ainda ansiosa, eu sabia que tinha que me levantar por mim e por todos que poderiam enfrentar uma situação semelhante. Alguns minutos depois, um homem branco alto caminhou diretamente em minha direção. Ele usava um terno escuro, com uma expressão severa e um andar que denotava uma autoridade incontestável. Pelo crachá, eu soube que ele era o gerente Mike Thompson. Ele parou à minha frente, olhando para baixo, o que me deixou muito desconfortável, mas tentei manter minha postura elegante para que ele não visse meu nervosismo. Olá, sou Mike Thompson, gerente de cabine deste voo. Sua voz era grave e pesada, transbordando impaciência. Fui informado que há um problema com seu assento. Eu imediatamente reconheci sua técnica de comunicação. Ele não foi direto ao assunto da roupa, mas sim ao da acomodação, como se eu fosse a pessoa que pediu para mudar de lugar. Essa deturpação intencional me deixou ainda mais furiosa. Eu não tenho problema com o assento. Tentei dizer com calma, mas minha voz ainda tremia. Minha passagem designa este assento. O problema é que sua funcionária me pediu para deixar a primeira classe porque eu estou vestindo um traje tradicional brasileiro. A expressão de Mike ficou séria. Seu olhar revelou um leve desprezo. Ele olhou ao redor, notando que outros passageiros estavam prestando atenção. Eu sabia que ele não queria resolver isso em público. Tudo bem, será melhor falarmos em particular, ele disse com um tom de comando. Não há necessidade. Minha voz se tornou mais firme. Este não é um assunto pessoal. Eu quero saber se a política da sua companhia proíbe passageiros de vestirem trajes nacionais na primeira classe. Se houver tal regulamento, por favor, mostre-me o documento pertinente. Ser questionado diretamente dessa forma claramente deixou Mayara desconfortável. Sua tez mudou. Ele obviamente não esperava que uma jovem asiática desafiasse sua autoridade tão diretamente. Não é uma questão de política, ele tentou evitar, sua voz ficando mais dura. É uma questão de segurança e do conforto dos outros passageiros. Seu traje pode causar alguns problemas. O cavalheiro elegante à minha frente não se conteve e interveio. Com licença, posso dizer algumas palavras? Ele falou em inglês claro, levantando-se. Meu nome é Chen House e tenho acompanhado a situação inteira. Como passageiro, devo dizer que o traje desta jovem não me causou o menor desconforto. Pelo contrário, acho o vestido dela muito gracioso. Mike claramente não esperava a intervenção de um passageiro. Seu rosto revelou leve raiva por ser questionado. Shenhouse continuou. Trabalho no mundo dos negócios há muitos anos e voo frequentemente em muitas companhias aéreas. Nunca vi um caso em que um passageiro fosse solicitado a mudar de assento por usar um traje nacional. O vestido desta jovem não está atrapalhando ou incomodando ninguém. Eu não vejo problema algum. As palavras dele atraíram a atenção dos outros passageiros. A senhora americana mais velha acenou com a cabeça em concordância. A roupa dela é linda. Eu não entendo qual é o problema. Outro empresário acrescentou. Acho que trajes étnicos têm valor cultural e não devem ser discriminados. Diante das crescentes objeções, a atitude de Mayara não se suavizou, mas sim endureceu e se tornou mais defensiva. Senhores passageiros, por favor, não interfiram em nossos assuntos. Ele elevou a voz. De qualquer forma, esta é a minha decisão. A segurança aérea e o gerenciamento da cabine são de minha responsabilidade. Ele então se virou para mim, seu olhar cada vez mais frio. Jovem, se você não cooperar com o nosso arranjo, talvez tenhamos que considerar outras medidas. Quais outras medidas? Perguntei. Meu coração palpitava, mas tentei manter minha voz firme. Por exemplo, solicitar que você desembarque. A voz de Mike continha uma ameaça clara. Temos o direito de recusar passageiros que possam representar um risco à segurança aérea ou afetar os direitos de outros passageiros a bordo. Este é um direito conferido a nós pela Lei Federal de Aviação. Esta declaração imediatamente deixou a atmosfera na cabine tensa. Chamar um vestido tradicional brasileiro de risco de segurança aérea era absurdo, mas a confiança com que ele falou me fez sentir um medo real. Senti meu sangue ferver, a raiva e a mágoa se misturando. Meus olhos começaram a arder, mas fiz o meu melhor para não deixar as lágrimas caírem. Chorar na frente de tantas pessoas faria com que pensassem que eu era fraca. A voz de Shenhouse soou com mais indignação.
Isto é discriminação descarada. Você está violando a lei. Os outros passageiros começaram a reclamar. Um homem de meia idade se levantou e disse: vou registrar uma queixa sobre este tratamento injusto. Mas Mike não se abalou. Ele até exibiu um sorriso zombeteiro. Quem não estiver satisfeito com o nosso serviço, sinta-se à vontade para escolher outra companhia aérea na próxima vez. Mas neste voo, minha decisão é final. Olhei para o rosto arrogante de Mike e decidi em meu coração que não me curvaria ao bullying e não permitiria que o preconceito cultural prevalecesse. O mais importante é que me lembrei de um número de telefone especial salvo no meu celular. Era um canal de contato que uma senhora gentil havia me dado em uma recepção de intercâmbio empresarial Brasil-SAEUA 3 meses antes. Na época, ela disse: minha filha, se você tiver qualquer dificuldade no EUA, ligue para mim a qualquer hora. Nós, brasileiros no exterior, devemos ajudar uns aos outros. Eu pensei que eram apenas palavras educadas, mas não imaginei que precisaria usá-las hoje. Agarrei meu celular, meu dedo tremendo levemente enquanto eu começava a discar. Todos ao redor estavam olhando fixamente, o ar pesado de tensão. Mike e Sarah pensaram que eu estava ligando para amigos ou pedindo ajuda à família. Seus rostos até exibiam um leve sorriso de desprezo. Ligar para quem é inútil, Mike disse friamente. Repito, sou eu quem decide neste voo, você deve decidir logo. Ignorei suas palavras e me concentrei em discar. A tela do celular mostrava: Senhora David Richardson. Era a senhora gentil que conheci na recepção de negócios Brasil Éssura em Miami, 3 meses atrás. Na época, eu só sabia que ela era uma empresária importante e que se interessava muito pela cultura brasileira. Conversamos sobre a importância da troca cultural entre o Oriente e o Ocidente. E minha compreensão a impressionou. Ela me deu o contato proativamente. Ela disse: Mayara, uma jovem com a sua mentalidade é rara. Se tiver qualquer problema no Zessoa, ligue para mim, viu? Agora eu percebia que o que ela me deu não era apenas um contato social comum. O telefone tocou algumas vezes. Alô, é a senhora Richardson? Sou eu, Mayara, a estudante brasileira que a conheceu na recepção de negócios Brasil-EUA em Miami, 3 meses atrás. Tentei manter a voz calma, mas ainda estava um pouco trêmula. A voz na outra linha soou com surpresa, mas ainda amigável. Mayara, claro que lembro. Você é aquela menina inteligente com opiniões perspicazes sobre troca cultural. O que houve? Sua voz parece agitada. A voz gentil dela quase me fez chorar. Ouvir uma voz que se importava comigo em um ambiente hostil era precioso. Os passageiros ao redor começaram a notar a solenidade da minha chamada. Shane House parou de ler sua revista e ouviu atentamente. A expressão de Mike mudou de desprezo para curiosidade, mas ainda havia um resquício de desdém. Estou passando por uma situação muito desagradável, continuei, minha voz começando a se firmar. Estou no voo 168 da American Airlines. Fui discriminada por vestir meu traje tradicional brasileiro, solicitada a deixar a primeira classe e até ameaçada de desembarque. Houve um silêncio na linha por 2 ou 3 segundos e então a voz soou drasticamente diferente. Eu ouvi choque e raiva em sua voz. O quê? Isso é absolutamente inaceitável. Conte-me todos os detalhes do que aconteceu. Respirei fundo e comecei a explicar toda a situação de forma concisa e precisa. As palavras rudes da comissária Sarah Mitchell sobre meu vestido não ser adequado para a primeira classe, a ameaça do gerente Mike Thompson de me fazer descer e o fato de que outros passageiros estavam me apoiando, o número do voo é American 168, portão de embarque 28, os funcionários envolvidos são a comissária Sarah Mitchell e o gerente Mike Thompson. Meu assento atual é 13. Forneci detalhes adicionais. A tez de Mike começou a ficar pálida. Claramente, ele havia ouvido algo incomum. Ele começou a perceber que a situação poderia não ser trivial, mas ainda se agarrava à sua teimosia. Não importa para quem você ligou, as políticas da companhia aérea não mudarão. Shane House olhou para mim, seu olhar cheio de curiosidade e admiração.
Sua ligação não foi trivial, ele perguntou baixinho. Eu assenti, mas não revelei tudo. Shu Richardson está cumprindo sua promessa. Os olhos de Chen House se arregalaram. Richardson, não é David Richardson, aquele do setor aéreo? Como um empresário que voa frequentemente, ele certamente conhece a posição lendária de David Richardson na aviação. Ele é uma figura tão importante que pode influenciar decisões em todo o setor com apenas um telefonema. Os passageiros, embora sem saber os detalhes, podiam sentir a gravidade da situação pela nossa conversa. A cabine estava cheia de tensão e excitação. Todos esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Um empresário comentou animadamente: eu nunca passei por algo assim. Isso é mais emocionante que filme. Outro passageiro começou a filmar com seu celular. Isso certamente vai parar nas manchetes. Mike foi até mim. Desta vez, suas palavras mudaram completamente. Não havia mais ameaça e arrogância, apenas medo e bajulação. Jovem, me desculpe, para quem você ligou? Você pode me dizer? Eu acho que você saberá em breve. Respondi calmamente, embora meu coração estivesse acelerado. A tez de Sarah havia desaparecido. Ela estava sem sangue. Ela sabia que poderia ter causado um grande problema maior do que ela imaginava. Eu só estava seguindo o procedimento padrão, ela gaguejou. O anúncio soou novamente. A voz do comandante claramente mais tensa. Senhoras e senhores, acabamos de receber uma ordem de emergência do controle de tráfego aéreo para retornar imediatamente ao portão de embarque. Por favor, mantenham a calma e apertem os cintos. Forneceremos mais detalhes em breve. Toda a cabine entrou em polvorosa. Os passageiros se entreolhavam, sem saber o que estava acontecendo. Terrorismo? Perguntou alguém excitadamente. Pode ser uma falha técnica, disse outra voz preocupada. Esta situação é extremamente rara na história da aviação civil. Geralmente só acontece em casos de ameaças graves à segurança ou emergências governamentais. A tez de Mike ficou cinzenta. Ele agarrou o microfone apressadamente, suas mãos tremendo. Torre de controle, aqui é o cockpit do American 168. Por favor, explique o motivo do retorno. O que está acontecendo? A resposta veio curta e misteriosa pelo microfone. Assunto classificado. Obedeça imediatamente. Coopere com as orientações da torre de controle. Um passageiro importante embarcará em breve. Passageiro importante? A voz de Mike mudou. Que passageiro importante? Não podemos informar. Obedeça a ordem imediatamente. Sarah ficou ainda mais chocada. Ela agarrou o braço de Mike. O que está acontecendo? Em meus 10 anos como comissária de bordo, nunca vi nada parecido. Os outros passageiros começaram a entrar em pânico. Será um problema de segurança nacional? Perguntou um empresário ansioso. Estamos seguros? Disse uma mulher, agarrando sua bolsa agitadamente. Eu tenho uma reunião importante para comparecer, reclamou outro passageiro. Chen House não se conteve e se virou para mim com um olhar de admiração e incredulidade. Ele percebeu que este retorno não programado estava diretamente ligado à minha ligação. Mas mesmo ele não esperava que o impacto fosse tão rápido e impressionante. Eu permaneci sentada calmamente. Por fora parecia calma, mas por dentro estava cheia de espanto. Eu sabia que o Sr. Richardson agiria, mas não pensei que seria neste nível. Um telefonema capaz de fazer um avião inteiro voltar. Isso ia além da minha imaginação mais louca. O avião começou a fazer a curva. O corpo gigantesco da aeronave mudou de direção lentamente, um processo que deixava todos desconfortáveis. Olhando pela janela, vi as luzes de Miami reaparecerem. Estávamos voltando. Mike tentava contatar seus superiores repetidamente, mas as respostas eram sempre as mesmas. Aguarde novas instruções. Coopere com as autoridades que embarcarão. Ele começou a suar. Sua camisa social branca estava encharcada. Ele sabia que a situação era muito mais séria do que ele pensava. Talvez, Sarah sussurrou, mas parou no meio da frase. Ela se virou para mim, o medo real em seus olhos. Não pode ser por causa da sua ligação, pode? Chen House não aguentou mais e me perguntou, jovem, isso tem a ver com a sua ligação, para quem você ligou?
Acenei levemente com a cabeça, mas não revelei tudo. O Sr. Richardson está cumprindo sua promessa. House arregalou os olhos. Richardson? Não é David Richardson, aquele do setor aéreo? Como um empresário que voa frequentemente, ele certamente conhece a posição lendária de David Richardson na aviação. Ele é uma figura tão importante que pode influenciar decisões em todo o setor com apenas um telefonema. Os passageiros, embora sem saber os detalhes, podiam sentir a gravidade da situação pela nossa conversa. A cabine estava cheia de tensão e excitação. Todos esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Um empresário comentou animadamente: "Eu nunca passei por algo assim. Isso é mais emocionante que filme." Outro passageiro começou a filmar com seu celular. "Isso certamente vai parar nas manchetes." Mike foi até mim. Desta vez, suas palavras mudaram completamente. Não havia mais ameaça e arrogância, apenas medo e bajulação. "Jovem, me desculpe, para quem você ligou? Você pode me dizer?" "Eu acho que você saberá em breve", respondi calmamente, embora meu coração estivesse acelerado. A tez de Sarah havia desaparecido. Ela estava sem sangue. Ela sabia que poderia ter causado um grande problema, maior do que ela imaginava. Eu só estava seguindo o procedimento padrão." Ela gaguejou. O anúncio soou novamente. A voz do comandante claramente mais tensa. "Senhoras e senhores, estamos retornando ao portão de embarque. Por favor, mantenham-se em seus assentos e apertem os cintos. Um passageiro importante embarcará em breve. Por favor, cooperem com os arranjos necessários." Mais uma vez, a ênfase em um passageiro importante. Que passageiro importante? Os passageiros cochichavam. A cabine estava cheia de expectativa e tensão. Ajeitei a cauda do meu vestido novamente, garantindo que minha postura estivesse perfeita. Embora ansiosa, eu sabia que a justiça estava a caminho. Minha avó costumava dizer: "Não tenha pressa. Lembre-se que a justiça pode nunca estar ausente." Hoje, eu estava prestes a provar a verdade dessa frase com meus próprios olhos. Cerca de 10 minutos depois, ouvimos a porta do avião abrir, seguida por passos apressados e ordenados. Todos viraram a cabeça em direção à entrada. O ar em toda a área estava tenso como pólvora prestes a explodir. Os primeiros a entrar foram 2 seguranças altos, vestindo ternos escuros. Eles rapidamente varreram a cabine com os olhos. Então, um homem de meia idade, vestindo um terno cinza escuro sob medida, entrou. Ele era alto e tinha uma expressão extremamente séria. Cada passo dele irradiava autoridade absoluta. Atrás dele, 5 ou 6 pessoas pareciam ser executivos de alto escalão da empresa, cada um com uma pasta ou tablet nas mãos. Quando Mike viu o homem à frente, ele congelou. Sua tez ficou pálida como papel. Suas pernas começaram a tremer levemente. "Mr. Richardson", ele gaguejou em um sussurro quase inaudível. Sim, era David Richardson, o presidente regional da American Airlines, a figura lendária que poderia controlar todo o setor aéreo com um único telefonema. Agora, ele estava pessoalmente no voo. Todos os passageiros na cabine prenderam a respiração. Embora não soubessem quem ele era, pela sua aura e séquito, todos sabiam que ele era uma pessoa extremamente importante. O olhar de David Richardson varreu a cabine e parou diretamente em mim. Ele caminhou direto para o meu assento. Os outros abriram caminho automaticamente para ele. Quando chegou perto, ele fez uma reverência inacreditável para mim. Este ato deixou todos atônitos. "Straw." "Mayara, peço imensas desculpas pela forma injusta como a senhora foi tratada." Sua voz era grave e sincera, cada palavra cheia de peso. "Em nome da American Airlines, apresento nossas mais profundas desculpas. Este comportamento é totalmente contrário aos valores centrais de nossa empresa." Toda a cabine ficou em silêncio sepulcral. Todos os passageiros arregalaram os olhos, quase incrédulos. O presidente regional de uma grande companhia aérea se desculpando pessoalmente com uma jovem passageira. A cena era chocante. Tentei controlar minhas emoções e me levantei com graciosidade. Embora estivesse muito animada por dentro, lembrei-me do conselho da minha avó de manter a compostura em todas as ocasiões. "Obrigada por ter vindo pessoalmente, Sr. Richardson", eu disse. "Espero que isso seja resolvido de forma justa.
e que ninguém mais precise passar por algo semelhante. Certamente será tratado da forma mais séria. David Richardson se virou para Mike e Sarah. Seu olhar era tão severo quanto um céu antes de uma tempestade. Eu quero saber todos os detalhes do que acabou de acontecer. Quem pode me dizer por que um de nossos funcionários discriminou uma passageira por usar um traje étnico? As pernas de Mike começaram a tremer violentamente. Ele mal conseguia ficar em pé. Grandes gotas de suor escorriam por sua testa. Ele sabia que sua carreira provavelmente havia chegado ao fim. Senhor, nós só pensamos que o traje poderia... Poderia o quê? A voz de David Richardson soou como um rugido. Um lindo vestido tradicional brasileiro poderia o quê? Impedir a segurança ou violar a política de vestuário da nossa empresa? Lembro-me de que nossa empresa não tem nenhuma política que proíba passageiros de usarem trajes étnicos a bordo. Sarah estava tremendo de medo, sem mais coragem. Ela nunca imaginou que um simples preconceito poderia levar a consequências tão drásticas. Shane House interveio novamente. Sr. Richardson, testemunhei toda a situação do início ao fim. A senhora Mayara se comportou de maneira exemplar e educada. Foram seus funcionários que causaram a confusão e ainda a ameaçaram de desembarque. Os outros passageiros acenaram em concordância, confirmando as palavras de Shane House. A senhora americana mais velha disse animadamente: esta jovem foi muito quieta e a roupa dela é linda. Não entendo por que a trataram assim. Isso é discriminação clara, acrescentou outro empresário. Eu moro e trabalho aqui há 20 anos e nunca vi um serviço tão pouco profissional. Uma mãe com sua filha comentou: eu queria que minha filha aprendesse sobre a beleza de diferentes culturas, mas tive que testemunhar esse preconceito. É decepcionante. Após ouvir todos os depoimentos, a expressão de David Richardson escureceu ainda mais. Ele se virou para Mike e Sarah, sua voz ecoando como a de um juiz. Os dois estão imediatamente suspensos de todas as funções. A empresa conduzirá uma investigação completa sobre este grave incidente de discriminação. Até que haja um resultado, vocês dois estão proibidos de realizar qualquer trabalho relacionado à empresa. Mas, senhor, Mike tentou argumentar, sua voz cheia de desespero e tremor. Sem mas, a voz de David Richardson era firme como aço. Este ato não só viola a política de diversidade da nossa empresa. O mais importante é que ele pisoteia a dignidade humana básica. Na minha empresa, não toleraremos nenhuma forma de preconceito cultural. Ele se virou para mim, sua expressão se suavizando em respeito. Senhora Mayara, peço desculpas novamente por esta experiência constrangedora. Ela não representa os valores da nossa empresa. Estamos comprometidos em criar um ambiente de abertura e diversidade cultural. Eu aceito suas desculpas, eu disse, minha voz ainda um pouco trêmula, mas cheia de determinação. Mas espero que isso sirva como uma oportunidade de aprendizado para que mais pessoas compreendam a importância da diversidade cultural. Não devemos discriminar uns aos outros por nossas diferenças culturais, mas sim aprender e respeitar mutuamente. David Richardson acenou com a cabeça, expressando profunda concordância. Você está absolutamente certa. Sua inteligência e bondade me comoveram. Prometo que usaremos este incidente como uma oportunidade para intensificar o treinamento de sensibilidade cultural para todos os funcionários, garantindo que eventos semelhantes nunca mais ocorram. Então, ele se dirigiu a Mike e Sarah. Agora, os dois devem pedir desculpas formalmente à senhora Mayara. Isto não é uma ordem da empresa, mas sim uma conduta ética básica que um ser humano deve ter. Mike e Sarah se entreolharam e em seguida caminharam lentamente até mim, com expressões de profunda vergonha e remorso. Seus passos eram pesados, como se cada um carregasse um fardo imenso. Mike falou primeiro, sua voz tremendo violentamente. Senhora Mayara, estou profundamente arrependido de minhas ações hoje. Meu julgamento foi totalmente falho e minha atitude completamente inadequada. Permiti que preconceitos pessoais afetassem meu julgamento profissional. Isso é imperdoável. Eu me curvo profundamente. Seu vestido é lindo, ele expressa uma profunda herança cultural. Eu não deveria ter tomado uma decisão tão tola baseada na minha própria ignorância. Por favor,
perdoe meu preconceito e arrogância. Sara falou com lágrimas nos olhos. Sinto muito, senhora Maiara. Minhas palavras e minha atitude estavam totalmente erradas. Seu traje é gracioso e lindo, mas eu usei palavras para magoá-la, por pura ignorância. Trabalho neste setor há 10 anos e sempre pensei que era profissional, mas hoje percebo que o verdadeiro profissionalismo não é apenas habilidade de serviço, mas respeito e gentileza com todos os passageiros. Estou profundamente envergonhada pela minha atitude. Olhei para os dois e a raiva em meu coração foi gradualmente substituída por uma emoção complexa de pena, compreensão e esperança. Lembrei-me do que minha mãe sempre dizia: perdoar não é pelos outros, mas pela paz de espírito. Eu aceito as desculpas de vocês, eu disse calmamente, mas com firmeza. Mas espero que vocês possam realmente aprender com isso. As diferenças culturais não devem ser motivo para discriminação, mas sim uma oportunidade para aprendermos uns com os outros. O mundo é belo por causa da sua diversidade cultural. Todos nós devemos valorizar essa beleza. Aplausos irromperam por toda a cabine. Os passageiros aplaudiram aquela saída perfeita, aplaudiram minha magnanimidade e inteligência. Os aplausos foram contínuos, cheios de admiração pela justiça e pelo apoio à bondade cultural. Chen House se aproximou e apertou minha mão. A forma como você lidou com isso foi admirável. Você não apenas defendeu seus direitos, mas ensinou a todos nós uma lição de vida inestimável. Sua coragem e inteligência nos fizeram aprender muito. Os outros passageiros também vieram expressar seu apoio. A mulher com sua filha disse: obrigada por nos ensinar uma lição importante. Vou dizer à minha filha que esta é a verdadeira coragem e graça. Um senhor mais velho comentou: tenho 70 anos e raramente vejo um jovem tão resiliente e magnânimo quanto você. Você é o orgulho do Brasil. David Richardson falou por último. Senhora Maiara, hoje a senhora não demonstrou apenas seu caráter pessoal, mas também a força da cultura. Sua ação nos educou a todos. Garantirei que este incidente se torne um caso de estudo importante para a construção da nossa cultura corporativa. Uma nova equipe de comissários de bordo embarcou para fornecer o melhor serviço e eu permaneci em meu assento na primeira classe, ainda vestindo meu lindo vestido. Mas agora tudo estava completamente diferente. O avião decolou novamente. Desta vez a atmosfera era calorosa e harmoniosa. Toda a cabine estava repleta de um sentimento especial, como se todos tivessem passado por uma purificação da alma. Os passageiros não exibiam mais tensão, mas sim contentamento e gratidão. Voltei ao meu assento Treza e olhei pela janela. A paisagem noturna de Miami deslizava sob meus pés pela segunda vez. Desta vez, meus sentimentos eram completamente diferentes. Não era apenas tensão e expectativa, mas profunda gratidão e crescimento. Chen House, com minha permissão, veio sentar-se no assento vago ao meu lado. Sabe, ele disse com emoção: a história de hoje me lembra de um ditado. Um verdadeiro herói não é aquele que não tem medo, mas aquele que claramente com medo escolhe fazer a coisa certa. Hoje você foi essa heroína. Agradeci o elogio, mas o mais importante é que eu sabia que a experiência de hoje seria um dos meus bens mais valiosos. Ela me lembraria de manter a graça e a firmeza, não importa o desafio. Assim como o meu vestido, que possuía a graça da tradição e a coragem de enfrentar os desafios modernos. Quando o avião finalmente pousou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, eu soube que não havia sido apenas um voo de Miami para Nova York, mas sim uma jornada espiritual sobre dignidade, coragem, confiança cultural e a bondade humana. Ao desembarcar, muitos passageiros se despediram de mim, alguns até trocaram contatos. Chen House disse: se tiver qualquer problema em Nova York, pode me contatar. Hoje, a senhora me mostrou o que é a verdadeira virtude. A mulher com sua filha disse: obrigada por nos ensinar uma lição importante. Farei minha filha se lembrar da história de hoje para sempre. Até mesmo os novos comissários de bordo vieram se despedir de mim. Obrigado por nos ensinar tanto. Eu era uma mulher maravilhosa, caminhando pelo saguão do aeroporto de Nova York em meu vestido. Eu senti uma confiança e uma força sem precedentes.
Este vestido não era mais apenas roupa, era minha armadura, meu orgulho, minha maneira de dialogar com o mundo. Como minha mãe disse, a verdadeira beleza vem da graça interior e da riqueza cultural. Hoje, provei o significado profundo dessas palavras com minhas próprias ações. E esta história, eu acredito, inspirará mais pessoas a ousarem ser elas mesmas e fará com que mais pessoas aprendam a respeitar e valorizar as diferentes culturas. Esta é a força da cultura. Este é o valor da dignidade. Este foi um belo capítulo escrito com a inteligência e a coragem humanas. O avião voava suavemente pelas nuvens. Olhando pela janela, vi as estrelas como diamantes espalhados sobre veludo azul escuro. Esta vista deslumbrante me lembrou o que minha mãe costumava dizer. Maiara, o mundo é vasto como o céu. Cada estrela tem sua própria luz. Juntas, essas luzes diferentes criam um céu noturno maravilhoso. O povo é assim também. Cada cultura é uma estrela única. Lembrei-me da minha ansiedade naquela manhã. Naquele momento, eu era apenas uma candidata à entrevista nervosa, sem imaginar que encontraria um teste de vida tão inesperado. Mas, olhando para trás, sinto orgulho de minhas ações. Eu não perdi a calma pela raiva, nem cedi pela humilhação. Usei minha inteligência e firmeza para proteger minha dignidade e ainda contribuir para uma importante troca cultural. Mais importante, esta experiência me tornou mais confiante em minha identidade cultural. Tenho orgulho de ser brasileira, orgulho de ter um legado cultural tão profundo. Não importa onde eu vá no mundo, levarei essa confiança cultural comigo. O avião continuou a voar para o leste, em direção a Nova York. Uma nova cidade, uma nova oportunidade me esperavam. Mas o mais importante é que eu sabia que estava pronta não apenas para a entrevista, mas para qualquer desafio na vida. Sabe, Chen House disse de repente, a história de hoje me lembra uma frase. O verdadeiro herói não é aquele que não tem medo, mas aquele que, estando claramente com medo, ainda escolhe fazer a coisa certa. Hoje você foi essa heroína. Agradeci seu elogio, mas o mais importante é que eu sabia que a experiência de hoje seria um dos meus bens mais valiosos. Ela me lembraria de manter a graça e a firmeza, não importa o desafio. Assim como o meu vestido, que possui a graça da tradição e a coragem de enfrentar os desafios modernos. Quando o avião finalmente pousou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, eu soube que não havia sido apenas um voo de Miami para Nova York, mas sim uma jornada espiritual sobre dignidade, coragem, confiança cultural e a bondade humana. Ao desembarcar, muitos passageiros se despediram de mim. Alguns até trocaram contatos. Chen House disse, se tiver qualquer problema em Nova York, pode me contatar. Hoje a senhora me mostrou o que é a verdadeira virtude. A mulher com sua filha disse, obrigada por nos ensinar uma lição importante. Farei minha filha se lembrar da história de hoje para sempre. Até mesmo os novos comissários de bordo vieram se despedir de mim. Obrigado por nos ensinar tanto. Eu era uma mulher maravilhosa, caminhando pelo saguão do aeroporto de Nova York em meu vestido. Eu senti uma confiança e uma força sem precedentes. Este vestido não era mais apenas roupa, era minha armadura, meu orgulho, minha maneira de dialogar com o mundo. Como minha mãe disse, a verdadeira beleza vem da graça interior e da riqueza cultural. Hoje, provei o significado profundo dessas palavras com minhas próprias ações. E esta história, eu acredito, inspirará mais pessoas a ousarem ser elas mesmas e fará com que mais pessoas aprendam a respeitar e valorizar as diferentes culturas. Esta é a força da cultura. Este é o valor da dignidade. Este foi um belo capítulo escrito com a inteligência e a coragem humanas.